Olá, meu nome é Diego Barreto e você está no Filantropando, o canal onde filantropia é um verbo de ação contínua. É isso mesmo, você não leu errado, Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico, errou e pior, ele mesmo expõe o erro nas redes sociais. Mas se você gosta do Thiago Nigro e já tá revoltado com o que eu disse aqui, eu peço pra você se acalmar, porque eu vou ser bem respeitoso, coisa que tá difícil hoje em dia. Então já deixa o seu like aqui e já se inscreve no canal, que você vai ver coisas muito interessantes nesse canal, que tem até muito a ver com o que o Thiago Nigro fala. Então vamos lá. Sem me prolongar, alguns devem estar se perguntando quem sou eu na fila do pão para discordar do Thiago Nigro. Devem pensar que eu tenho inveja do sucesso dele, que tenho interesse em arranhar a imagem do primo rico e tal, né? Não. Na verdade, eu vim aqui para discordar de uma fala que o Thiago Nigro falou numa entrevista que ele deu pro Rafinha Bastos no podcast Mais Que 8 Minutos. Esse trecho da entrevista, o próprio Thiago postou no Instagram oficial dele, perguntando quem concordava com ele. E esse meu vídeo aqui é nada mais nada menos do que a minha resposta à provocação do Thiago. O trecho do vídeo divulgado se refere a uma resposta que o Thiago deu ao Rafinha quando perguntado se ele gosta de dinheiro. Nesse momento, o Nigro responde que gosta muito de dinheiro e na sequência o Rafinha diz, abre aspas, eu achei que você ia dizer que não é importante. E aí o Nigro diz, não, pelo contrário, acho que existe uma mística, as pessoas dizem que dinheiro é ruim, eu não vou nem entrar nessa porque é óbvio que não, mas o pessoal se pergunta se dinheiro compra felicidade. E o Rafinha rebate, e aí, compra ou não compra? E aí o Thiago diz, pra mim compra, claro que compra. Fecha aspas. Para argumentar, ele afirma que se você perguntar para as pessoas na rua qual é o sonho delas, as pessoas irão falar sobre a compra de uma casa, um carro ou que não querem mais trabalhar. Então ele afirma que para tudo que as pessoas querem, geralmente o dinheiro compra. O trecho replicado pelo próprio Primo Rico é editado e deixa mais algumas frases de fora. Por exemplo, ele diz na entrevista, vamos dizer que o dinheiro compra uma boa parte da felicidade, pelo menos a opção de fazer o que você quer. Bom, antes de tudo eu quero dizer que eu entendi a resposta dele, pro Rafinha, como uma provocação e talvez ele não pense exatamente assim. E depois de uma reflexão, ele até faça ressalvas sobre o que disse, coloque vírgulas e poréns. Eu entendi como apenas uma provocação para gerar uma reflexão e nesse sentido eu acho bem saudável. Se não fosse por ela, eu não estaria aqui gravando essa resposta. Pegando a resposta dele de uma maneira mais direta e literal, é possível dizer que o que ele disse é um grande equívoco, para não dizer uma grande bobagem. É verdade que a ideia de felicidade é muito subjetiva, não temos uma regra, um gabarito, uma régua e que as pessoas têm diferentes noções de felicidade. Muitos filósofos, inclusive, encaram a felicidade como uma ilusão, como algo inatingível. O filósofo Luc Ferry, por exemplo, felicidade não existe, só a serenidade. Mas se precisamos assumir que a felicidade existe, ela está mais relacionada a um processo, a um caminho que percorremos do que a compra de uma casa ou dos carros dos sonhos. Atrelar a felicidade à compra de bens materiais ou alcançar sonhos de consumo é limitar a vida a um shopping center, onde as pessoas mais felizes são aquelas que adquirem tudo aquilo que elas desejam. Eu não discordo de que ter a casa ou o carro dos sonhos possa te trazer momentos de alegria. Ou que ter uma casa pode te trazer um senso de dignidade, segurança, de bem-estar. Mas afirmar que comprar a casa dos sonhos compra a felicidade é algo bem diferente. Então, se tomarmos o que o Primo Rico falou sobre felicidade, podemos afirmar que, para ele, felicidade é sinônimo de adquirir o que desejamos. Ou seja, eu tenho um sonho de ter uma Ferrari, logo se eu compro a Ferrari eu sou feliz. E é aí que ele erra feio. Boa parte da filosofia ocidental e oriental fez diversas reflexões sobre o desejo. E a grande maioria dos filósofos concordam com uma coisa. O desejo é a falta de algo. E quando temos aquilo que desejamos, não desejamos mais. E aí, esse desejo agora alcançado é substituído por outro desejo, outra falta. Em outras palavras, eu desejo uma Ferrari porque eu não tenho. E eu imagino a sensação de dirigir uma, ouvir o seu ronco inconfundível, andar em alta velocidade, chamar a atenção por onde eu passo. Mas quando eu adquiro uma Ferrari, após alguns meses, experimentando tudo que uma Ferrari pode proporcionar, a experiência de ter uma Ferrari vai sendo substituída por uma outra falta. Talvez eu me questione, bom, se uma Ferrari é assim, imagina uma Bugatti, uma Lamborghini. E é aí que eu descubro que a Ferrari me proporcionou momentos de alegria, satisfação e diversão, mas mesmo essa experiência repetida por diversas vezes não terá o mesmo efeito em mim todas as vezes que eu andar com a Ferrari. E por isso eu passarei a desejar outro carro também. Perceba que é um ciclo sem fim, que funciona muito bem no curto prazo, mas no longo prazo
ele não consegue se suster. Agora eu vou de filósofo francês Gilles Lipovetsky, escreveu um livro chamado A Felicidade Paradoxal. O livro é uma tentativa de resposta à pergunta: o consumo traz felicidade? Um aspecto abordado no livro é o paradoxo que encontramos na ideia de que a felicidade reside no consumo, mas por outro lado, a dificuldade de alcançar tudo aquilo que a gente deseja também é fonte de frustração e decepção. O que me parece óbvio é que atrelar a felicidade ao consumo é a mesma coisa que tentar encher um saco sem fundo de desejos. E a frustração que você tem em tentar encher esse saco faz parte dessa equação também. Eu teria muito mais para falar sobre a felicidade atrelada à ideia de consumo. E é claro que ter condições mínimas de vida é necessário para se criar um ambiente fértil para a felicidade. Mas afirmar que ela compra a felicidade não é nada sábio. Desrespeita, inclusive, a realidade da vida em um arco de tempo longo. E é uma conclusão tirada de dentro da intoxicação de um momento de sucesso que ele está vivendo. Dinheiro, inclusive, pode gerar infelicidade. Ter dinheiro acarreta inúmeros problemas que podem afetar profundamente o emocional das pessoas. Vide Britney Spears, para citar alguém do momento. Felicidade é provavelmente a palavra mais falada por todas as pessoas, independente da sua classe social. Todos querem a felicidade. Alguns até acreditam que têm o direito à felicidade. Porém, é quase um consenso que se a felicidade existe, ela é um estado de espírito, uma consciência de satisfação plena daquilo que a gente já tem, daquilo que somos. E por isso não pode se limitar a momentos de alegria e de diversão. Tem mais a ver com contentamento do que com desejos realizados. Dinheiro pode comprar alegrias momentâneas, mas nunca a felicidade, porque essa daí não está na vitrine. A definição de felicidade está mais próxima de ser atingida quando relacionamos ela a um ambiente de segurança, a relacionamentos férteis e preenchidos de amor, a oportunidade de viver uma vida saudável fisicamente e mentalmente, e até mesmo com uma relação com o sagrado, o transcendente, e a contemplação da beleza através das artes da natureza. O dinheiro pode até comprar um carro blindado, mas ele não compra paz interior. O dinheiro certamente irá fazer com que mais pessoas se aproximem de mim, mas não podemos garantir que elas terão as melhores das intenções. Com certeza o dinheiro paga tratamentos médicos dos mais avançados do mundo e pode pagar terapia também, com os melhores psicólogos, mas saúde também pode ser alcançada sem excessos e com hábitos saudáveis, como fazer caminhada todos os dias, dormir bem, se alimentar de frutas, legumes e verduras. O dinheiro pode pagar uma passagem aérea para eu conhecer Israel e percorrer as ruas onde Jesus andou há 2000 anos atrás. Mas orar no meu quarto também pode me religar ao sagrado. E vamos combinar o seguinte: eu não preciso ter dinheiro para comprar um Van Gogh, para poder contemplar aquela obra de arte. Não há problema algum poder ter dinheiro para tudo isso aí. E não ter dinheiro não te restringe dessas coisas também. Assim como o Thiago Nigro, eu falo aqui em responsabilidade financeira, investimentos, aumento de patrimônio. E acredito que isso deve ser buscado na vida, pelo menos para você fugir da extrema pobreza ou para você poder ajudar as pessoas que vivem nesse sério e grave problema de pobreza no mundo. Se você tiver condições de ajudar as pessoas, isso vai ser muito mais útil para o seu dinheiro. Mas eu não acredito que o dinheiro me dá acesso à felicidade plena. Pelo contrário, ele é uma armadilha se abordado como fim em si mesmo. E é por isso que a gente cuida muito aqui de falar, quando fala de dinheiro, e falar do melhor uso para ele. Assim como o dinheiro, felicidade também é algo que atingimos no longo prazo e é no caminho que ajustamos o que somos e temos. É um processo de equilíbrio entre todos os aspectos da vida em que tudo converge para uma satisfação plena, ou como prefere dizer Luc Ferry, para a serenidade. Por isso que o dinheiro é apenas um elemento para a felicidade, como a alegria do trabalho útil e gratificante, como a família e os amigos que construímos e a capacidade de agir com inteligência e sabedoria no mundo. Buscar estar satisfeito com o que temos hoje, buscar crescimento intelectual, melhorar como ser humano e estar rodeado de pessoas que amamos é o caminho mais provável para encontrar a felicidade do que apenas buscar dinheiro para satisfazer os nossos desejos. E agora eu vou de escritor russo, Leon Tolstói, tem um conto muito interessante que ajuda a gente a entender esse conceito. O nome do conto é De Quanta Terra Precisa o Homem. Nesse conto é apresentada a história de um homem pobre que desejava muito adquirir terra, muita terra. Em certa ocasião ele afirma: se eu tivesse muita terra, não temeria nem mesmo o próprio diabo. O que ele não contava é que o próprio diabo estava ouvindo o que ele disse e decidiu colocá-lo à prova. Com o tempo, o homem foi adquirindo terra e mais terra e se tornou um homem próspero, mas sua vontade de adquirir terras não passava, não diminuía, só aumentava. Um dia, na busca por novos territórios, esse homem foi desafiado por um líder de uma aldeia que disse que daria toda a terra que ele percorresse em um único dia, desde que ele voltasse ao
ponto de partida antes do pôr do sol. Motivado pela possibilidade de conseguir muita terra, aquele homem saiu correndo logo que o sol nasceu em direção ao horizonte. Ele correu, o mais longe possível, até que ele percebeu que pode ser que ele não voltasse a tempo do pôr do sol, que tinha ido longe demais. E aí ele começou a correr de volta, se apressou a retornar com todas as forças que ele tinha para chegar a tempo, e ele chegou pouco antes do sol se pôr. Chegou no ponto de partida, exausto, extremamente esgotado. Ele cai morto. E a pergunta que é feita no título do conto é respondida: de quanta terra precisa o homem? De 7 palmos abaixo do chão. Espero que você tenha gostado da reflexão. Curta o vídeo, divulgue para os amigos. Se você for inscrito, se você não for, divulga para quem não é, para poder se inscrever, porque esse é um canal para ajudar as pessoas. Não precisa ficar criticando o Primo Rico aqui nos comentários, não. Isso aqui não precisa, tá? A gente não precisa agir com desrespeito para poder falar de coisas inteligentes e interessantes. Te vejo no próximo episódio.